Dando sequência aqui, então, pessoal, na nossa aula, falando um pouquinho, né, dos princípios do controle na administração pública. Os princípios são aquilo que dão base, que norteiam, né, o regramento, né, aquilo que é a semente, né, a estrutura para dar suporte para todas as demais ações. Então, o artigo 37 da Constituição Federal, ele fala que tanto a administração pública direta e indireta, de qualquer um dos poderes dos estados e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente até já tratou desses princípios na disciplina de teorias da administração pública, mas só uma recordação, né? Como o pessoal, né, as aeromoças falam, né? Você já sabe, mas não custa lembrar, né? Então, do princípio da legalidade, decorre de que tudo precisa ter uma lei, né? Tudo precisa estar escrito, né? O que não está escrito não é possível, né? Então, esse princípio ele decorre a proibição de que sem uma lei ou ato normativo, a administração não pode fazer por sua mera vontade, né? Então, ela não pode declarar, conceder, restringir direitos ou impor obrigações. Então, se permite, tem que dizer, se proíbe, tem que dizer, tá? Esse é um ponto que muitas vezes pega com a inovação, tá? Porque muitas vezes a inovação você precisa testar primeiro antes de realmente saber, né? E aí essa inovação, muitas vezes, ela no setor público pode se confundir com um ato de ilegalidade, tá? Porque não está escrito, né? Só que o dar certo faz com que haja essa regulação. Na disciplina de licitação, muito do que foi colocado na Lei 14.133 veio de inovações, atos que não estavam previstos na 8.666, mas que foram bacanas, foram, assim, eficientes do ponto de vista do certame e que foram descritos na Lei 14.133, tá? Mas por certo tempo foi considerado, assim, ilegal, irregular, até vir um acórdão, até vir uma jurisprudência que desse um respaldo provisório, né, para depois ter característica de norma geral. O princípio da impessoalidade é onde se aplica o que a gente falou um pouquinho na aula anterior, né? Exige esse princípio do administrador para que os atos do gestor público, né, do servidor público, obedeçam critérios objetivos, sem fazer distinção de critério pessoal ou alguma preferência grupal, né? Então, toda atividade na administração pública estatal, ela deve ser praticada tendo como prioridade o interesse público. Então, quando que a gente vê a pessoalidade aplicada? Quando você está lá numa fila, de repente o servidor chama uma pessoa que é amigo dele, que está atrás de você para ele atender primeiro, né? Ou quando você está lá, por exemplo, numa seleção pública, de repente tem lá um dos membros da banca, é muito amigo, muito querido de um dos candidatos, né? Então, assim, mas então você é meu amigo, não pode? Não pode, evita, tá? Na Unemate mesmo já aconteceu situação, por exemplo, de uma banca de concurso público, do professor, né, o membro da banca, ele está avaliando um candidato que foi bolsista dele, que foi, né, trabalhou com ele ali em projetos de pesquisa por muitos anos, né? Então não tem como não ter uma afinidade. Mas pode ser que seja uma relação litigiosa, eles brigavam muito, sim, mas até isso, né? Se for uma condição que os dois trabalharam por muito tempo e brigaram, isso pode pesar. A banca fala, não, mas esse cara aí deu trabalho, eu conheço, né? E não, isso não está no critério de avaliação o que o cara, né, a pessoa fez no passado. Então, a impessoalidade também não significa você fechar a cara em todo atendimento, né? E também não significa sorrir sempre, né? Então, é tratar, assim, de maneira um pouco mais uniforme, né, mais consistente, para não ter uma pessoa, você, e aí, tudo bem? A outra, oi, amigo, como vai? Quanto tempo? Como é que tá a família, né? Então, a impessoalidade, ela pede isso também, tá? A moralidade é um dever que deriva, né, o estudo da moral, ele vem junto ali com o estudo da ética, é, ele não se limita apenas em cumprir a lei, né, no seu aspecto formal, legal, mas ele também deve constituir um conjunto de valores inerentes aos seres humanos. Então,
assim, mas e se for um ato ilegal? Bom, se for um ato ilegal, talvez a lei está errada, né? Eu lembro de uma situação que eu estava aplicando prova de um vestibular há muitos anos atrás, 2012, 13, na UNEMAT, em que uma candidata, ela estava amamentando, era lactante, né? E ela registrou a pessoa que estaria com ela para cuidar da criança enquanto ela fazia a prova, só que essa pessoa acabou saindo do ambiente de prova, e o edital é muito claro, assim, fechou o portão, quem está dentro e precisa estar dentro fica, quem está fora não entra, né? Essa pessoa saiu do recinto de prova e depois voltou com a criança, né? E pela lei, né, que é a regra, o edital do vestibular, eu não poderia deixar essa pessoa entrar. Mas eu tenho também uma lei que ampara o direito da mãe de amamentar. E aí, né? Qual dos dois que eu vou obedecer? Então, assim, eu vou ter que quebrar um dos dois, né? No caso aí, eu quebrei o do edital, né? A criança, assim, estava só com uma roupinha simples, não, né? Não estava escondendo cola nem nada. A ajudante passou o bebê para a mãe, amamentou na salinha reservada ali, depois devolveu o bebê e ela saiu. Tá? Então não teve, né, assim, nenhum tipo de problema, cola ou algo nesse sentido. Tá? Da mesma forma, né, nós temos, já comentei com vocês em algumas aulas, um período que eu estava na Pró-Reitoria de Administração em que tinha dois candidatos que precisavam de intérprete de Libras, acho que era no curso de Economia de Sinop, e estava durante o período eleitoral estadual, que proíbe contratação de pessoas. Então, assim, eu tinha a lei federal que proibia contratar e outra lei que me obrigava a contratar, dar assistência para essas pessoas. E aí, né? Então, a moral, ela prevalece nesse sentido. A ideia de não contratar em período eleitoral é para não sair contratando gente com dinheiro público para votar num determinado candidato, né? As duas pessoas passariam por uma seleção imparcial, e essas duas pessoas, no universo, né, de 2 milhões de votantes no estado, não faria a diferença, né, não seria algo proporcional ali que pudesse afetar o resultado de uma eleição. Né? O princípio da publicidade é por meio da divulgação oficial dos atos da administração pública que se tornam conhecidos. Tá? E esse da publicidade a gente vai falar mais para frente, que não é só eu botar os números lá, tá? Não se limita somente a divulgar números ali e colocar num site ou numa página. E da eficiência está relacionado ao custo ou à forma pelo qual os meios são geridos. Então, é uma otimização de recurso disponível através da utilização de método e técnica e norma visando o menor esforço ao menor custo da execução de tarefa. Lembrando aquele princípio do Taylor, né, quando ele publicou o livro chamado Princípios da Administração Científica, em 1903, em que o foco dele era justamente eliminar o desperdício, né, fazer menos esforço e tornar o uso da mão de obra e dos insumos mais racional, né? Então, o princípio da eficiência é você fazer mais com menos, tá? Essa é a ideia que, assim, no senso comum, não parece que isso seja efetiva, né? Parece que a administração pública é muito carregada, muito pesada. E os princípios, eles vêm junto com um conjunto de deveres, né? Então, você tem o dever da honestidade, né, que está ligado ao fato de aceitar e descrever a realidade como é, né? Então, ser honesto com as pessoas das quais você trabalha, com que você convive, né? A imparcialidade, né, que tem a tomada de decisão isenta em relação a algum gosto, estímulo ou pressão de um grupo, né, ou de algum conjunto de pessoas, tá? Ou até mesmo de um indivíduo, né? E a lealdade às instituições, que consiste em atribuir aos interesses do órgão público o valor e supremacia superior ao seu próprio interesse. Então, ainda que eu queira que sexta-feira seja feriado, o dia inteiro de folga, eu preciso entender que essa instituição precisa atender pessoas, né, e que às vezes aquele feriado e tal, né, emendar ali um feriado, muitas vezes pode prejudicar ali um determinado atendimento. Por isso que nunca é uma regra, e por isso que o ponto é facultativo. Porque se precisar atender, vai atender. Tá? E aí falando um pouquinho, né, da abrangência da administração direta e da indireta. Então, nós temos, né, antes de entrar nesse assunto, o conceito da gestão pública, que vocês já viram também, né, que é todo e qualquer processo gerencial
que vise a consecução de política pública assumida, ou seja, colocada em um plano, formalizada, seja de maneira direta ou indiretamente por uma entidade ou órgão estatal. Tá? Então, nós temos a composição da administração pública, da gestão pública, de basicamente três situações. Né? O modelo de planejamento, que é quem formula, quem programa quando e como a despesa vai ocorrer, fixa ali, né, as despesas e faz a prevenção ali de receita, né, a previsão de receita, e faz um controle preventivo. Então, o que é esse controle preventivo? Ó, eu planejei arrecadar 1.200.000 por ano, né, para essa ação, mas eu não vou arrecadar 100 mil por mês certinho. Eu vou arrecadar, como é, por exemplo, IPVA. Eu arrecado ali até maio grosso, né? E essa arrecadação vai sendo diluída em algumas despesas ao longo do ano. Né? Então, eu tenho que saber que mês de outubro, novembro e dezembro eu não vou ter muita arrecadação e vou ter despesa desse período. Né? Então, o controle preventivo, ele está relacionado com o acompanhamento dessa execução, o acompanhamento da evolução, e esse tipo de situação, ele acaba fazendo com que isso force o gestor a tomar algumas medidas, né? Fazer glosa, fazer contingenciamento, né? Assim, às vezes até bloquear, ó, segura o gasto aí um pouco, porque eu não sei se eu vou conseguir arrecadar o suficiente para isso, né? Nós temos a gestão pública da execução, então nós geralmente temos quem planeja e quem executa, né? Que é o quem vai atender especificamente a necessidade, vai prestar o serviço, vai fazer o fornecimento de bem, vai fazer o controle, entre outras situações, tá? Então, quem vai realmente executar aquilo que foi planejado. E a gestão de avaliação é quem vai fazer a coordenação, vai monitorar, porque quem executa quer executar de imediato, não quer esperar. Quem planeja quer que seja cumprido aquele planejamento. E quem avalia vai ver exatamente isso, se está em consonância, né? Se está sendo coordenado, se está havendo monitoramento dessas ações, para você não correr o risco de gastar mais do que arrecada e comprometer ali folha de pagamento, execução de algumas funções públicas. Tá? Então, nós temos os órgãos da administração direta, né, que lá no livro tem bem detalhadinho todos eles, eu não vou trazer aqui para a aula, que são aqueles órgãos subordinados diretamente, né, ao gestor. Né? Então, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, mas assim, entendam o subordinado no caso vinculação, tá? Porque o judiciário não é subordinado ali ao executivo, né? E nós temos a independência dos poderes, né? O poder judiciário, executivo e legislativo. E na verdade, assim, o executivo e legislativo que executam e o judiciário ali que faz a intermediação. Então, que controla ali, que vê, né, e regulamenta, né, os limites ali. E da administração direta, nós temos aquelas funções, né, alguns cargos que são vinculados diretamente ao presidente, ao governador ou ao prefeito. Né? E, nesse caso, criar, extinguir cargos e funções acontece basicamente por decreto. Tá? Já a administração direta, ela tem personalidade jurídica própria, ela é vinculada geralmente algumas delas são vinculadas à administração direta, tá? E são ações, são funções que o Estado exerce, mas que não é necessariamente uma obrigação dele, tá? Então, a gente já falou sobre essas 4 em aulas anteriores, principalmente lá em teorias da administração pública, eu não vou revisitar isso aqui, mas só vou lembrar aqui o caso das fundações, tá? Que podem ser públicas ou privadas, né? Quando elas são privadas, elas têm as características mais de autarquia, tá? Mas das fundações aqui eu pego o caso da própria Unemate, né? A Unemate, ela é do Estado que tem obrigação do ensino básico ali, né? O ensino até oitava, ensino médio, perdão, tá? Quinta, oitava e ensino médio. Quinta ao nono, né? Mudou agora. Então, obrigação do Estado e a SEDUC, que tem a obrigação, está ligada à administração direta. Ensino superior não é obrigação nem de município nem de Estado, é da União. Então, o ensino superior
faz parte, o Onemate faz parte do Estado, porém como administração indireta. E aí você tem a Onemate vinculada à CCTES, que é a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, e não a SEDUC, como muita gente pensa, tá? Então, porque a obrigação do Estado com a educação é o ensino básico, tá? E no caso do federal, as universidades federais, elas estão ligadas ao MEC, ao Ministério, e elas fazem parte da administração direta. Por isso que nas universidades federais, geralmente a escolha do reitor é do presidente e não da comunidade acadêmica. Diferente da Unemat, que quem escolhe é a comunidade acadêmica, o governador apenas nomeia a vontade, né, da sociedade acadêmica. E aí nós temos alguns conceitos, né, de gestão pública. A gente tem o modelo desconcentrado, tá? Que é quando determinado um órgão, entidade, seja da União, Estado ou município, ele distribui geograficamente algumas funções ou setorialmente algumas funções dentro da sua própria esfera, tá? Então, a gente tem alguns órgãos, por exemplo, eu não vou ter uma unidade da Marinha aonde não tem um rio, um lago, um mar ou algo nesse sentido, né? Eu vou ter tem a Marinha em Cáceres, que atua basicamente em legislação de água doce, né? Mas nós temos a Marinha que cuida de mar, né, de água salgada, então cada uma tem a característica, tá? Então pode ser um órgão que possui assim, atividades ou funções diferentes dependendo da sua distribuição geográfica, tá? Nós temos o modelo descentralizado, que é quando um determinado ente estatal, né, ou uma esfera de governo, ela transfere, né, geralmente por um instrumento, por um convênio, um termo de colaboração, para outro ente a execução de determinadas ações que seriam afetadas, que seria de responsabilidade dela. Então, nós temos o caso de transferências voluntárias, que são repassadas, inclusive, para instituições do terceiro setor, né? No caso da FAESP, que eu estou como diretor, né? Então, a gente recebe recurso público, né? Para executar alguma ação, alguma atividade pública, mesmo nós sermos uma entidade privada, tá? Nós sermos uma entidade privada. E a descentralizada é quando o Estado fala assim, ó, toma aqui para você, executa por aí. Tá? Então, isso muitas vezes aconteceu aqui no caso, né, da MTPAR, que assumiu, né, a gestão da BR-163, né, que até então estava com ente privado, né, foi passado para o Estado, mas não para o Estado público, o Estado, a parte dele privada, que é a MTPAR, que é uma autarquia do Estado, se eu não me engano. Tá? E a gestão pública terceirizada é quando esse ente estatal, né, União, Estado ou município, transfere, geralmente por convênio, a execução de algumas ações que seriam afetadas. Então, por exemplo, a parte de cadastro do Bolsa Família, que é algo, né, federal, é feita pelos municípios. Então, geralmente isso vai um recurso para o município para montar a infraestrutura, para poder atender, fazer cadastro, por aí vai, né? E nós temos alguns tipos de controle ligados ali, né, à administração pública, tá? Esse controle, ele pode ser interno, externo ou social, né? Então, quando a gente fala auditoria, não tem como a gente falar de auditoria sem falar da controladoria, né? E esse controle, né, ele pode ser interno, externo ou social. Lembrando que quem fez a prova do CNU, né, do Concurso Nacional Unificado ali em agosto, a questão da redação caiu sobre controle interno e controle externo, tá? E meio que indiretamente citou um pouco ali o controle social, tá? Ainda que não fosse esse o foco da prova, mas ele queria que depois eu vou até compartilhar com vocês, que ações de controle interno poderiam ser feitas, que ações de controle externo poderiam ser feitas. No caso ali, era sobre a questão de saúde nas unidades prisionais, né? Então, doença, acompanhamento médico, acesso a remédio, acesso a tratamento, eles trouxeram um texto, alguns gráficos, né? Falaram um pouquinho também do excesso, isso texto, tá? Que alguns agentes prisionais cometem, que muitas vezes eles são quem indicia, quem julga e quem pune, né? Então, foi algo nesse sentido, bem a ver com a nossa disciplina aqui, tá? Então, eu vou falar disso com um pouco mais de profundidade na próxima unidade, desses tipos de controle, tá?
E eu fecho essa aula de hoje aqui, né, com essa frase do Albert Einstein, que eu gosto muito, que ele fala assim, né, que tentou 99 vezes e falhou, mas na 100ª tentativa ele conseguiu. Então, para que isso seja de incentivo para vocês nunca desistirem dos objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis ou difíceis, né? Porque a próxima tentativa é a que pode ser vitoriosa, tá? Então, para quem aí está pensando em desistir do curso, não desista, tá? Já estamos no 7º semestre, reta final, já estamos quase lá, tá? Então, vejo vocês na unidade 2, que eu vou trabalhar isso um pouquinho mais detalhado, tá? Valeu, tchau, tchau.